Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória. Queria agradecer o convite feito pelo nosso irmão Adori, por ter convidado. Já fazia um tempo que ele tinha nos convidado. E eu agradeço por esse convite, agradeço o nosso pastor Adriano por confiar no nosso ministério. E aproveitando que toda a igreja está de pé, eu quero lhe pedir para vocês abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9. Pedro, capítulo 2, o verso 9, amém? Diz assim a palavra do Senhor: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Eu peço para a igreja também abrir as vossas Bíblias em Levíticos capítulo 6, somente o verso 13. Levítico, capítulo 6, o verso 13, diz assim a palavra do Senhor: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e jamais se apagará. Pode tomar o vosso assento em nome de Jesus. Fui convidado para ministrar nos homens de honra uma palavra de oração. E quando nós falamos de oração, a palavra nos confronta. Por quê? Porque quando nós falamos de oração, nós estamos falando de uma intimidade com o próprio Deus. Aleluia. Alguém aqui entre nós já se machucou um dia e passou mertiolate? Mertiolate ardia. Não ardia? O maior medo não era cair e se machucar, mas era passar aquele líquido vermelho na perna. Ardia, mas curava. Aleluia. Hoje a mensagem que eu tenho para você, ela pode arder, mas ela vai curar. Amém? Aproveitando que os irmãos estão atentos, aleluia, eu quero dizer que essa mensagem é uma mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para os irmãos. Porque quando nós falamos, quando Pedro ele vai dizer que nós somos um sacerdócio real, que nós somos sacerdote da nossa casa, ele está nos dando uma responsabilidade. Mas para nós entender qual é a função do sacerdote, nós temos que ir lá para o livro dos Levíticos, as leis mosaicas, e na lei mosaica ele vai dizer qual é a função do sacerdote. Mas eu quero dizer sobre o altar que o sacerdote tem que manter assim. Aleluia, glória. Deus, quando ele vai tirar o povo da terra do Egito com mão forte, todos conhecem da história como Deus tira aquele povo do Egito. Depois de tantos anos aquele povo sendo escravo, Deus vai tirar eles de uma forma surpreendente, mandando as pragas. E agora aquele povo que Deus tem separado para si, está marchando no deserto, está andando no deserto. E Deus ele vai dar uma ordem para Moisés, dizendo: Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo para que eu possa habitar nele. Porque tabernáculo no original significa morada. Era Deus dizendo: Moisés, eu preciso que você faça um tabernáculo no meio do povo, porque eu não quero mais morar em cima, eu quero morar no meio do povo que eu tenho tirado da terra do Egito. Aleluia. E Deus ele vai começar a dar as dimensões e o que deveria ser feito para Moisés. E ele vai dizer: Moisés, nesse tabernáculo ele precisa ter 3 repartições, ele precisa ter 3 divisões. Quais são as 3 divisões? Ele precisa ter um pátio, ele precisa ter um santuário e ele precisa ter um lugar santíssimo. No pátio ficava
o altar do holocausto, aonde as pessoas vinham e sacrificavam animais perante os seus pecados. E também naquele pátio havia uma pia de bronze, aonde o sacerdote ele teria que passar ali para se purificar, para entrar dentro do santuário. Dentro do santuário que Deus mandou Moisés construir, havia um altar de incenso diante das cortinas que separavam os santos dos santos. Mas também dentro do santuário havia uma mesa de pães da procissão. 12 pães havia naquele lugar. Cada pão representava uma tribo de Israel. E também dentro daquele lugar ficava o candelabro de ouro. E passando por lugar santíssimo, passando pelo santuário do incensário, passando pelaquela região, entrando pelas cortinas adentro no lugar santíssimo, ali ficava a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Você vai ver que para nós chegar na presença de Deus, havia um ritual para ser seguido. Para nós chegar na presença de Deus, não era de qualquer maneira. Precisava primeiro entrar no pátio, sacrificar no pátio, depois precisava passar pela pia de bronze para a purificação do sacerdote. Depois que o sacerdote estava purificado, ele entrava no santuário, mas no lugar santíssimo, sacerdote nenhum poderia entrar, a não ser uma vez por ano, por expiação do pecado do povo. Era assim que Deus havia estabelecido para o seu povo como devia adorar. Por isso que eu e você não podemos chegar e achar que eu e você porque nascemos debaixo da graça, podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Porque nós não podemos adorar a Deus de qualquer maneira, porque Ele já estabeleceu um princípio de como nós adorar, de quando nós exaltar, de como nós glorificar o seu santo nome. Glória a Deus. Não é de qualquer maneira que nós possamos entrar na presença de Deus. Tem pessoas que acham que para entrar na presença de Deus, só tendo uma boa intenção já basta. Tem gente que acha que para entrar na presença de Deus é só ajoelhando e orando que Deus já vai atender. Não é desta maneira. Nós vamos ver um homem chamado Uzá, filho de Abinadab. A gente vai ver que Davi ele vai dar uma ordem depois que ele assume o reinado, dizendo: vão até a casa de Abinadab, trazei a arca da aliança, a arca do concerto, que lá está, aquela arca que simboliza a presença de Deus. Vamos trazer de novo para Israel. E agora Davi vai preparar bois, Davi vai preparar o povo, Davi vai preparar um exército para ir buscar aquela presença novamente para Israel. E vocês vão ver que Davi chega, pega a arca da aliança, coloca em cima do boi, e os 2 filhos de Abinadab, eles vão começar a carregar aquela arca diante dos bois. E você vai ver, segundo a história, que vai dizer quando eles estão passando pelo lugar chamado Eira de Nacon, a arca, os bois vão tropeçar, a arca vai pender, e Uzá, numa boa intenção, ele vai colocar a mão sobre a arca, e Deus vai matá-lo fulminado ali. Sabe por quê? Porque boa intenção para Deus não serve. Ou faz do jeito correto, ou não faz. Aleluia. Porque eles sabiam qual era o princípio a ser seguido, como conduzir a arca da aliança. É por isso que eu e você precisamos ficar atentos de como nós buscar a presença de Deus. Não é de qualquer maneira. Talvez você pode chegar, mas se eu dobrar o meu joelho e somente orar, Deus vai ouvir. Se for de coração, sim. Porque teve um culto que 2 irmãos foram adorar a Deus. 2 irmãos entraram naquele culto para sacrificar, Caim e Abel. E a Bíblia vai dizer que Deus vai olhar para a oferta de Caim e vai rejeitar. Sabe por quê? Porque ele estava dando aquilo que ele achava que era bom, mas não aquilo que Deus queria. Então essa noite nós temos que parar com isso, de tentar fazer na boa intenção, de fazer para Deus aquilo que nós achamos que é bom.
Não, Deus já deixou instituído como adorar, como buscar e como servir, como estar na presença dele em nossas vidas. Mas nós queremos as coisas mais fáceis. Nós queremos um evangelho mais light. Nós queremos um evangelho sem renúncia. Mas eu quero te dizer para você essa noite: evangelho sem renúncia não é evangelho. E a história vai dizer que depois que Moisés ele constrói, depois que Moisés ele vai construir o tabernáculo de Deus, ele vai fazer a inauguração daquele lugar e ele vai sacrificar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que fogo desceu do céu e consumiu aquele altar. E Deus vai dar uma ordem para Moisés, dizendo: Moisés, esse fogo que acendeu nesse altar jamais poderá ser apagado. Esse fogo que está sobre esse altar jamais poderá ser apagado. Nada pode apagar esse fogo. A função do sacerdote é o quê? Manter esse fogo 24 horas por dia. Por isso que eu disse, por isso que Pedro vai dizer: vós são sacerdócio real. A função do sacerdote é manter o fogo aceso. Porque a função do sacerdote é manter o fogo aceso, porque só mantendo o fogo aceso a presença de Deus está em nossas vidas. Manter o fogo aceso não é fácil. E ele vai dizer: mantém o fogo aceso 24 horas por dia. Como mantemos esse fogo aceso? Deus vai dar a instrução: todo dia sacrifica ao Senhor, e aquele sacrifício que é para remissão de pecados vai virar cinza, e essa cinza vai cair naquele fogo. Mas todo dia de manhã o sacerdote, quando levantar, ele vai ter que chegar naquele lugar e vai ter que retirar aquelas cinzas, para que aquelas cinzas não apaguem aquele fogo. Aquelas cinzas são de pecados perdoados. É Deus dizendo para mim e para você: ei, quantos pecados já perdoados que as cinzas ainda estão ali no altar tentando apagar. É o inimigo dizendo: lembra do teu passado, lembra o que tu fez, lembra disso. Mas Deus está dizendo: eu já te perdoei, eu já te remi. Tira essas cinzas, porque o pecado que eu perdoo eu lanço no mar do esquecimento, para que ninguém lembre. Aleluia. É por isso que ele diz: tira as cinzas, porque se não tirar as cinzas, aquelas cinzas, aqueles pecados antigos, vai abafar o fogo. Vai abafar o fogo. Quantas pessoas estão fracas na fé porque estão deixando aquelas cinzas que Deus já perdoou abafar o fogo? Quantas pessoas hoje andam desanimadas porque não estão mais tirando aquelas cinzas? Aleluia. E ele vai dizer: tira as cinzas. Aonde jogar as cinzas? Jogue para lá do arraial onde vocês habitam. Jogue para bem distante. É Deus dizendo: se eu sou Deus, lanço no mar de esquecimento, eu quero que vocês também lancem muito mais fora, porque as cinzas não podem apagar o fogo que eu coloquei dentro de cada um de vós. E como fazer para pegar mais fogo ainda? Deus vai dizer: coloca lenha, coloca lenha, coloca lenha, coloca lenha. Sabe o que é lenha? Lenha é oração. Lenha é leitura da palavra. Lenha é consagração. Quando eu e você estamos colocando lenha no nosso altar, tenha certeza de uma coisa: o fogo não se apaga. O fogo não vai ter como se apagar. O fogo, quando tem o combustível certo, ele incendeia cada vez mais. Aleluia. Mas não podemos deixar o fogo se apagar. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse: vós sois
o templo do Espírito Santo. Sabe o que quer dizer isso? Se eu e você somos templo, nós temos que ter um altar. Se eu e você temos um altar, ele tem que ter fogo. O único que pode gerar esse fogo dentro de nós é o próprio Jesus Cristo. Nós não conseguimos gerar fogo dentro de nós. Nós conseguimos orar, mas o fogo vem do alto. João Batista, ele vai dizer: ei, vai vir um que eu não sou digno de desatar as correias dos vossos sandálias. Esse mesmo vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o único que derrama fogo nos nossos altares é Jesus Cristo, não há outro. É por isso que eu e você temos que andar aceso. É por isso que eu e você temos que andar acendiado. Porque eu e você somos templo. Se somos templo, nós temos altar. Se tem altar, tem que ter fogo em nossas vidas. Mas hoje em dia estão pregando o evangelho fácil. Eles querem pregar algo fácil para nós. Certa vez o fogo se apagou por causa de Abiú e Nadab. A Bíblia vai dizer que esses dois jovens deixam o altar se apagar. E agora eles vão tentar levar fogo estranho para incendiar o altar que Deus disse para não se apagar. E a Bíblia vai dizer que eles morrem. Sabe por quê? Não pode trazer fogo estranho para dentro, aonde Deus determinou. Sabe o que isso quer dizer? Não pode enfeitar a mensagem. A mensagem que não tem Bíblia não é mensagem. Não pode enfeitar a cruz. A cruz sem renúncia não é cruz. A cruz sem renúncia, ela nunca vai ser uma cruz. A mensagem enfeitada, dizendo que Deus te ama no teu pecado, é uma mensagem enfeitada, é uma mensagem mentirosa. Ei, Deus, ele manda nós largar o pecado. Deus manda nós pegar uma cruz de renúncia, uma cruz que o mundo odeia. Então essas mensagens enfeitadas não podem entrar para dentro de nós. Quando nós tentamos colocar fogo estranho para dentro, Deus mata. Esses dois jovens morreram porque tentaram enfeitar o que não devia ser enfeitado. Esses dois jovens morreram porque deixaram o fogo se apagar. Esses dois jovens morreram porque não tiveram uma responsabilidade de manter aquele fogo aceso. Mas a responsabilidade agora está sobre nós. Nós somos o sacerdócio real. Nós precisamos manter o fogo aceso. Sabe por quê? Para nós passar para uma próxima geração que está vindo aí. Porque essa próxima geração que está vindo, elas têm que ver o nosso altar incendiado. Sabe o que Jesus vai dizer? Ensina o menino o caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar ele. Sabe o que está dizendo? Ensina o menino a orar, a incendiar o seu altar, porque quando ele crescer, mesmo ele saindo da igreja, mas ele vai ter o seu altar. No momento que ele colocar combustível, o fogo vai arder novamente em seu coração. Jesus vai dizer: eu vim para lançar fogo na terra. Aleluia. Eu esperava que vocês já estivessem acesos. Ei, ele vem incendiar cada um de nós. Ele esperava que eu e você já estivesse aceso, com nossos altares em chama na presença dele. Como nós vamos passar para a próxima geração? Qual é o legado que nós estamos deixando para uma próxima geração? Essa próxima geração que vem, elas precisam ver em nós esse altar negando. Elas precisam ver em nós esse altar com chamas. E como eu faço isto? É orando, buscando a presença dele, se consagrando, vivendo uma vida íntegra, vivendo uma vida reta na presença dele. É só assim. Não tem outro jeito. Não tem evangelho
sem fogo. Não tem evangelho sem joelho no chão. Não tem evangelho sem a Bíblia. Não tem evangelho sem a cruz. Talvez você pode dizer, mas se eu cheguei até aqui e a chama já apagou. Se eu cheguei até aqui, mas o altar já está desfeito. Eu quero te dizer que ainda há solução. Está respirando, está vivo, ainda há solução. Lembra? Quando certa vez Deus ele chamou Elias o tibista para mandar uma mensagem para o rei Acabe. Ele vai chegar para o rei Acabe e vai dizer, segundo a minha palavra, não caia chuva e nem orvalho do céu. E ele vai embora. Passa 3 anos e meio. Não chove, não cai orvalho, vira uma sequidão. Os animais estão morrendo, a plantação está morta. Agora Elias vai novamente chegar na presença do rei Acabe e vai dizer para o rei, mande os teus falsos profetas para o Monte Carmelo, e lá nós vamos adorar a Deus. O Deus que responder com fogo, esse realmente é o Deus que toda nação deve servir. E lá se foi 400 profetas de Baal, 450 profetas de Aserá, e eles estão subindo o Monte Carmelo para sacrificar a Baal, e Elias para sacrificar ao Deus de Israel. E a Bíblia vai dizer que Elias vai olhar para eles e vai dizer, já que são muitos, comecem primeiro. E eles vão começar a adorar aquele Deus, a Baal, e ao Deus Aserá. E nada vai acontecer. Horas se passam e nada acontece. Eles começam a se mutilar, achando que Baal teria pena deles e mandaria fogo para consumir aquele altar. E nada acontece naquele lugar. Aí chega a vez de Elias. Elias vai olhar para um canto e vai ver um altar que era do Senhor quebrado. Elias vai chegar diante daquele altar e vai começar a consertar o altar. As pedras que estão quebradas, Elias começa a trocar por pedras novas. As pedras que estavam caídas, Elias começa a reerguer. Elias começa a reparar aquele altar, porque Elias sabia que o altar quebrado, a presença não desce. Elias sabia que o altar daquele jeito, a presença não ia descer. Para eu e você ter uma mudança de vida, para eu e você impactar uma geração lá fora, nós precisamos consertar os nossos altares todos os dias da nossa vida. E a Bíblia vai dizer que Elias começa a consertar, pedra por pedra, começa a consertar. E a Bíblia vai dizer que depois do altar consertado, ele vai sacrificar ao Senhor. E quando ele termina de sacrificar ao Senhor, o Senhor responde com fogo, incendiando novamente aquele altar. Aleluia, glória. Altar que não está consertado, Deus não incendeia. Para eu e você passar essa receita para a próxima geração, nós temos que ter combustível. Para eu e você impactar uma nova geração que está vindo, eu e você temos que ter combustível. É uma vida de oração, é uma vida de entrega, é uma vida de renúncia. Para que eu e você possamos impactar uma geração, nós precisamos estar com os nossos altares consertados. Oh, aleluia, aleluia. Só tendo um altar consertado, Oh, Espírito Santo. não tem outro jeito. A função minha e tua, sacerdote, é manter o fogo aceso. Deus disse para Moisés: Moisés, o primeiro fogo eu mandei do alto, agora o sacerdote tem que continuar. A função minha e tua, sacerdote, é manter o fogo aceso dentro dessa igreja.
a manter esse fogo aceso, para que a próxima geração que está vindo, ela possa ver esse fogo arder dentro de nós e poder incendiar novas gerações. Mas precisa começar por nós, porque eu e você somos sacerdote dessa casa. Mas talvez você vai dizer: mas eu estou desanimado, eu enfraqueci. Irmãos, é noite de nós arrumar força. Sabe por quê? Sabe por que o inimigo luta tanto contra a sua vida? Sabe por que ele não gosta de te ver feliz? Sabe por que ele não te gosta de te ver tu adorando a Deus? Porque a Bíblia vai dizer no livro do profeta Ezequiel que ele estava num jardim de pedras preciosas. E ali naquele jardim ele vai dizer para si mesmo: subirei o mais alto das estrelas e colocarei o meu trono acima delas. E eu serei semelhante ao meu Criador. Eu serei semelhante a Deus. Aquela soberba entra no seu coração, e a Bíblia vai dizer que Deus, conhecendo o coração de Lúcifer, vai abater a ele a mais profundeza. E agora Deus vai começar a formar ao homem. E sabe o que ele vai dizer para o homem? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava dizendo: ei, inimigo, ei, Lúcifer, tu tentou ser semelhante a mim, agora eu vou fazer alguém que é realmente semelhante a mim. É por isso que ele tem ódio da sua vida, é por isso que ele tem inveja da sua vida. Não é porque tu é melhor que alguém, não é porque você está na igreja, é porque quando ele olha para você, ele tem que ver em você a semelhança do Deus Criador, do que fez os céus e a terra. É por isso que ele entra na tua mente dizendo: para que orar? É por isso que ele entra muitas das vezes na tua mente tentando te induzir a parar. É por isso que muitas das vezes ele vai entrar na tua mente e vai dizer: para que ler tanto a palavra? Para que ler tanto a Bíblia? Para que vir para o círculo de oração toda terça-feira? Para que vir num culto no dia de frio? É porque ele está tentando te impedir de manter o seu altar aceso. É porque ele não aceita, ele tem inveja da tua vida, porque tu é semelhante. Ele tentou ser semelhante ao Criador e foi abatido. E eu e você, sem pedir para ser igual ou semelhante, Deus vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu e você carregamos isso dentro de nós. É por isso que as coisas para nós parecem ser tão mais difíceis do que para o mundo. Agora tu entende o porquê para o crente, a pessoa que serve a Deus, as coisas parecem ser tão mais difíceis? É porque ele tenta parar de todo jeito a imagem do Criador. Eu e você somos a imagem do Criador. Eu e você, toda vez que ele olha, ele vê a imagem do Criador. Então ele vai tentar fazer com que o nosso altar apague. Mas essa noite eu vim para te dizer: ei, é noite de nós tirar as cinzas. É noite de nós tirar tudo aquilo que não vem do alto. É noite de nós começar a restaurar o nosso altar, porque Deus vai derramar um fogo na sua vida, aonde você vai sair incendiado, vai impactar uma geração que está vindo aí. Tem uma história que diz que dois netinhos foram visitar os seus avós. E chegando na casa dos seus avós, o menino, ele entra no celeiro do seu avô e vai ver um carrinho feito de madeira.
Ele vai olhar para sua irmã e vai dizer: eu vou pegar esse carrinho do avô. E agora ele pega aquele carrinho do avô e vai descer uma ladeira. E na descida da ladeira, ele vai atropelar um pato que seu avô tinha. Um pato que era de estimação. E atropelando aquele pato, a sua irmã vem correndo e diz: ei, vamos cavar um buraco e vamos enterrá-lo, para que o vô nunca saiba disso. E eles enterram, voltam para casa. E todas as vezes que a avó vai pedir: Maria, vai pegar os panos da avó que está no celeiro, ela vai olhar para o seu irmão e vai dizer: ou tu vai ou eu conto do pato. E o menino ia correndo, pegava. A avó chegava no outro dia e falava: Maria, pega os cestos da avó que está lá no celeiro. Ela olhava para o seu irmão: ou tu vai ou eu conto do pato. Maria, faz tal coisa. Maria olhava para João e fazia quac quac, lembrando do que o seu irmão tinha feito, lembrando do pecado do seu irmão. E passa dias e ele fica aflito, e ele decide falar com o seu avô. Ele vai dizer: vô, eu preciso conversar com o senhor. E o vô vai dizer: tá bom, vamos conversar. E ele começa a conversar com o avô e vai dizer: vô, lembra daquele pato que o vô tinha? Aquele pato bonito que andava no seu jardim. Eu o matei e eu o enterrei. O vô vai olhar para ele e vai dizer: eu vi tudo, porque eu estava na janela. E ele vai dizer: mas como o vô viu tudo e não falou nada para nós? Ele vai falar: sabe por quê? Eu também vi tudo que a tua irmã fez com você. Ela estava te fazendo tu de escravo dela. Tudo que a sua avó pedia, ela mandava você. Você estava sendo escravo da sua irmã. Você preferiu viver uma vida de escravo dela do que vir confessar o seu pecado, o seu erro para mim. Ele estava na janela. Sabe o que está acontecendo essa noite? O diabo, ele está fazendo quac quac no ouvido de muito crente. Sabe por que nós não estamos mais vendo o batismo com o Espírito Santo? Sabe por que nós não estamos mais vendo cura dentro da igreja, transformação? É porque cada vez que você vem no culto, o diabo está fazendo quac quac. E Deus está dizendo: meu filho, eu estava na janela. Não deixa que o diabo te torne escravo dele, de você. Eu estou na janela, eu vi tudo os teus erros. Eu só estou esperando você chegar até na minha presença e pedir perdão. Não deixe com que esse fogo venha apagar do seu coração. É isso que o inimigo tenta fazer conosco. Ele tenta parar. Ele tenta te dizer que o teu erro não merece perdão. Mas eu vim aqui esta noite para te dizer: ei, Deus quer derramar o fogo novamente sobre nossos altares. Deus quer novamente batizar com o Espírito Santo. Deus quer novamente renovar vidas. Deus quer entrar em casas aqui esta noite e transformar família, transformar lar, mudar quadro, mudar vida. Deus quer esta noite salvar. Deus quer essa noite transformar. Deus quer essa noite curar. É para isso que eu vim. Eu quero orar por você. Não deixe que o diabo fique fazendo quac quac na sua vida, porque Deus, ele sabe dos teus erros e dos teus acertos. Mas ele está dizendo essa noite para alguém aqui essa noite: ei, confessa tudo que tu fez, que eu tenho algo novo para a sua vida. Hoje é noite de renúncias. Hoje é noite de renúncias.